Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Seara Espírita, hoje aqui direto do Facebook Seara Espírita, também do nosso canal do YouTube, Ame Barbacena, e também do nosso canal do CRE Regional também. Sejam todos bem-vindos a este Seara Espírita, que terá reprise sábado que vem, nesse próximo sábado, às 9 horas da manhã, pela Rádio Correio da Serra. Então, se sintam todos abraçados, sejam bem-vindos para mais uma noite, né? Ou uma manhã de sábado de bate-papo. E com a gente hoje nós temos a grata satisfação de convidar nosso irmão Eugênio Eustáquio, lá de Pedro Leopoldo, do Centro Espírita, do Grupo Espírita Meimei. Eugênio, seja muito bem-vindo, querido. Quanto tempo, né? Que bom, pelo menos virtualmente, te rever. Boa noite para você. Boa noite, Melissa. É um prazer estar com vocês, reencontrando com a turma aí de Barbacena. Sempre tem uma acolhida tão carinhosa com todos nós. É uma alegria, mesmo virtualmente, estar com vocês na noite de hoje e na manhã de sábado, se Deus quiser. Vai faltar só o cafezinho depois do programa, né? Mas paciência, fazer o quê, né? Pão de queijo, né? Mas fica para as próximas. Pois é. Vamos acumulando aí o cafezinho e o pão de queijo. Bom, para todos vocês que estão nos acompanhando nessa live de hoje, nosso boa noite, para o pessoal da rádio, nosso bom dia, que Jesus nos abençoe na nossa jornada, né? E para a gente começar muito bem, antes das nossas perguntas aqui para o Eugênio, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus neste momento, a Jesus, nosso amigo querido, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, para mais uma vez agradecermos o dom da vida, a oportunidade reencarnatória, a bênção de mais um dia. Agradecer por todo o auxílio, por toda a proteção, por todo o amparo que diuturnamente recebemos do mais alto. Agradecer pela nossa saúde, pelo nosso corpo físico, pela nossa família, amigos, pelas oportunidades de trabalho, estudos, pela doutrina espírita, que é luz na nossa caminhada. E se pudermos, Senhor, rogar algo, rogamos a tua misericórdia. Rogamos o teu amparo neste momento de grandes dificuldades por que passa a Terra, para que todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, recém-desencarnados, recebam o seu auxílio, o seu amor, todo o seu amparo, para que tenhamos bom ânimo nos desafios diários, para que não percamos a fé e nos mantenhamos firmes no bom combate, combatendo nossas imperfeições morais, espirituais e progredindo dia a dia. Seja conosco, Senhor Jesus. Abençoai a todos os necessitados da terra, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, vamos lá então começar o nosso bate-papo, Eugênio. A gente vai falar sobre ética e movimento espírita, tema delicado, né? Porque vai mexer em algumas questões aí, a gente realmente precisa mexer, principalmente íntimas, né? Para a gente cutucar lá o nosso íntimo também. O recado primeiro é para nós. E para a gente começar, eu gostaria que você falasse para nós como que podemos definir ética. Vamos lá. Bom, Melissa, a ética ela é parte da filosofia dedicada aos valores morais, né? Os princípios ideais do comportamento humano. Então, aquilo que significa que pertence ao caráter. Quando a gente fala em princípios morais, né, a moral, né, se fundamenta na obediência a costumes e hábitos recebidos. A gente cria a moral, né? Então, a ética, ela procura fundamentar, né, na análise, na avaliação desses costumes ou dessa herança que nós recebemos de costumes, exclusivamente na razão, ou seja, a gente raciocina sobre o código moral que nós recebemos, né, para fundamentar o caráter, ou seja, aí que a ação, né, é a ação do conhecimento recebido.
Então, aí a gente tem a ética de conduta. Então, ela se fundamenta nisso, né? Essa aplicação do código moral de acordo com o caráter. Ok. E o Espiritismo, Eugênio, o que ele poderia nos acrescentar, né, nesse nosso entendimento da ética? Pode nos acrescentar algo mais? A doutrina espírita, quanto luz em nossas vidas, como você mesmo diz na prece, né? Ela vem ampliar o nosso entendimento do código moral do Divino Mestre Jesus. Porque a conduta moral, né, como Kardec disse, se a gente abandonar toda a questão fenomênica da doutrina e nós ficarmos com os exemplos do Cristo, né, nós estaremos falando a mesma linguagem cristã. E a doutrina espírita, no seu caráter, na sua base tríplice, ciência, filosofia e religião, ela vem desvendar para nós, como o próprio Kardec nos fala, os espíritos nos fala, desvendar, né, tirar o véu. Então, aquilo que empana a nossa compreensão da moral cristã, ou nos empanava, no aspecto da evolução, a doutrina espírita vem nos trazer esse aspecto para o nosso código de ética, para o desenvolvimento moral. Tanto é que Emmanuel, quando ele fala no Consolador do tríplice aspecto, ele fala que na doutrina espírita, a parte científica e filosófica, ela não difere da perquisição que há em todos os movimentos coletivos, todo mundo está buscando alguma coisa, né? Agora, no seu aspecto religioso, que é essa ligação ao Divino Mestre Jesus, e encontra toda a sua essência, toda a sua diferença nessa perquisição, nesse trabalho científico, filosófico que a gente se aplica na Terra, com o entendimento da ação de Jesus, né? Então, acho que a doutrina contribui muito para esse desenvolvimento, né, do espírito, que é a proposta reencarnatória, né? A gente, quanto mais simples e ignorantes, mais distante da formação do caráter ou da evolução. Então, ao longo do tempo, nós viemos recebendo esses ensinamentos do alto para o desenvolvimento do espírito, nada mais é que a gente às vezes traduz como o caráter, como é a definição, né, mais clássica da ética. Então, o espiritismo contribui, né, definitivamente com o nosso entendimento, né? Nós podemos até fazer uma análise, a gente não melhora com o tempo, no tempo que deveria, mas a nossa compreensão, né, vai nos ampliando os horizontes para que a gente se esforce, como fala lá no Evangelho, né, para domar as nossas más tendências e também promove a nossa transformação moral. Então, acho que é uma contribuição grandiosa que a doutrina tem. Com certeza. Com certeza. E também uma responsabilidade, porque ao mesmo tempo que nos liberta de certos dogmas, nos traz também muitas responsabilidades sobre nossas escolhas, né? E aí me lembra de uma frase de Paulo, quando ele diz para nós, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a doutrina, ela é muito libertadora nesse sentido. Olha, Melissa, né? Pode fazer tudo, mas tá contigo. Se você, né, pisar muito na bola, as consequências vão vir. Então, eu acho que isso é o que liberta, é um aspecto muito libertador da doutrina, mas que traz por detrás muita responsabilidade também. Porque, ou seja, nós nos tornamos responsáveis integralmente pelos nossos atos. Não dá para colocar mais na conta do Eugênio, né? Não dá mais para passar para a conta para frente, não. É uma responsabilidade nossa. E a ética, Eugênio, ela vem se aprimorando, por assim dizer, ao longo dos séculos, dos milênios, e ela tende a continuar a se aprimorar ao longo dos tempos? Nós temos que acreditar muito nisso, né? Porque é a proposta do mundo de regeneração. Entende condutas, né, morais mais condizentes com o Evangelho dentro do nosso planeta, dentro da nossa proposta, né, quanto espíritos filhos da Terra e reencarnados na Terra.
Então, a evolução, ela promove, porque essa aplicação da moral, ela está ligada diretamente ao desenvolvimento humano, né? Ao desenvolvimento do Uhum. espírito. Você comentava aí agora sobre a nossa responsabilidade das escolhas, individual, da fala de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente que estuda a reencarnação, que também nos amplia essas possibilidades do entendimento do Evangelho de Jesus, das suas palavras, nós temos uma responsabilidade individual e não podemos esquecer que nós temos uma responsabilidade coletiva, né? A minha ação individual me prejudica se formar, sim, mas não deixa de prejudicar também o meio em que eu vivo, ou seja, a sociedade. Então, nós Uhum. temos que pensar, a doutrina espírita nos leva a pensar, porque isso aí já vai rompendo um pouco do nosso egoísmo, né? Essa fala de Paulo é um convite a gente a pensar ser menos egoísta, né? Desenvolver mais as qualidades morais que me faça bem e faça bem ao outro, né? O ditado amar ao Isso. próximo mesmo, né? Eu vou me amar enquanto eu estou conseguindo amar o meu próximo. Então, por aí, né? Essa evolução vem nos facultando essa possibilidade, é a nossa expectativa no século atual, né? De atravessarmos um século em que a gente consiga essa promoção espiritual necessária ao planeta para continuarmos o nosso progresso, né? As É. experiências vão sendo concluídas, oportunidades vão sendo oferecidas, até que a gente aprenda, né? A dívida às vezes é parcelada, mas a gente tem que conseguir pagar, né? É verdade. E quando você fala dessa responsabilidade coletiva, me veio à mente aqui uma situação que o mundo tem vivido atual e que nos traz muitas preocupações nesse aspecto da nossa responsabilidade coletiva perante as nossas escolhas, que é a questão, vai fugir um pouquinho do tema, mas só um tiquinho, que é a questão do aborto. Alguns países, como a Argentina, legalizando o aborto, né? E a gente vê, ou seja, é uma situação de você ceifar uma vida de alguém que não tem como se defender em prol de uma liberdade pessoal de decidir sobre o seu próprio corpo. E a doutrina espírita vai nos falar grandemente sobre essa questão do aborto, quando começa a vida, que é na concepção. Então, a gente vê aí também, num desses aspectos, Eugênio, a questão da responsabilidade coletiva, né? Ou seja, as escolhas de um que afetam as escolhas de outros, que envolvem outras pessoas, a coletividade, vem trazendo uma responsabilidade para o coletivo, para a sociedade de uma forma geral, e também as consequências dessas escolhas, né? Com toda certeza. Há pouco tempo eu falava sobre o suicídio, sobre o autoextermínio, que preocupa muita gente, dos jovens, Uhum. enfim, o que está acontecendo em larga escala. E justamente o raciocínio que a gente faz é esse: se eu estimulo esses tipos de violências, né, como o aborto, a eutanásia, fora do propósito, a violência em si, eu vou ter uns resultados muito negativos. A liberação, Kardec nos fala o seguinte: se nós seguíssemos as leis divinas, não precisaria das leis humanas, né? Porque toda lei que a gente infringe aqui na Terra, ela se esbarra na lei divina. Foge a moral cristã e a ética cristã, você pode ver todas as leis, né? Então, responsabilidade de quem estimula esses atos que venham a prejudicar a coletividade, a própria pessoa que às vezes ainda não tem uma consciência espiritual da vida, né? Segundo Kardec nos coloca lá no Evangelho, assume responsabilidades muito maiores, às vezes até maior do que aquela pessoa que praticou aquele ato, né? Em confiança aquele outro que a tutelava, porque os legisladores nos tutelam, nos Uhum. auxilia na aplicação do livre-arbítrio. Então, a gente tem que procurar realmente desenvolver, e o distanciamento das leis divinas, né, nós estamos precisando cada vez mais nos aproximar. Então, que vai permitindo
esse tipo de atitudes ou esse tipo de regressão, né? Parece uma regressão, não é. Ali deve estar cumprindo, aquele país que agora deve estar cumprindo alguma finalização de alguma coisa para que possa entender, né? Porque a gente sabe essa situação, o que leva depois aquilo que a praticou. Pode ser um processo de doença física, processo de doença mental, porque é uma agressão, não deixa de ser, e muitas vezes obsessivos, né? Então, a gente vai ver na obra de André Luiz como essas coisas se desdobram. A gente tem uma visão aqui da coisa no plano físico, e vamos olhar depois o que é a repercussão no plano espiritual e a lei do retorno, né? A escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente precisa desenvolver mais essa proximidade com as leis divinas para que a gente possa entender melhor as leis do homem na sua aplicação. É verdade. E aí a gente vê a importância da história até nesses aspectos, porque quando a gente observa fatos históricos passados e as repercussões, os efeitos desses fatos para o mundo, né, para essa coletividade, a gente vê a importância de nós realmente repensarmos as nossas atitudes, tanto na individualidade quanto no coletivo, quando a gente pensa numa Segunda Guerra Mundial, quando a gente pensa, né, na escravidão no Brasil, que foi um capítulo tão pesado e triste da história. Para aquela época era ético, era normal, era legal, era comum escravizar um ser humano. Hoje a gente já tem uma visão totalmente diferente disso, né? Mas àquela época, talvez até nós lá, né, apoiávamos, talvez, não sei, né? E a gente vê que já é um avanço para a humanidade, mas ainda a gente vê quantas vezes nós ainda somos muito egoístas e precisamos realmente estar sempre repensando os nossos atos nas mínimas coisas do dia a dia como exercícios de desenvolver o amor ao próximo, né? Porque quando nós realmente aprendermos a amar, é o que você falou, não vamos precisar mais das leis dos homens, né? Quando a gente seguir as leis de Deus, quando a gente amar, aí eu vou ficar desempregada, tá ótimo, não tem problema não, mas a gente vai estar o quê? Exercitando o amor, uma única lei, né? Que é a lei do amor. E Deus nos ajude que a gente chegue lá, né? O mais rápido possível. A lei do amor, ela estabelece para o equilíbrio e a harmonia do mundo a solidariedade, né? Há mais equilíbrio em tudo. Então, a gente está precisando aprender a ser solidários, né? Nesse sentido, da caminhada juntos. É verdade. Diminuir as guerras, os conflitos, buscar apaziguar os corações, buscar as conciliações, né? As mediações para a gente evitar problemas maiores na nossa vida. Agora, voltando ao nosso tema da ética e movimento espírita, muitas pessoas que nos acompanham aqui nessas lives e até pela rádio também não são necessariamente espíritas. A gente vê várias pessoas acompanhando por curiosidade, por querer conhecer um pouquinho mais sobre o espiritismo, né? Então, você poderia falar para nós, Eugênio, existe diferença entre movimento espírita e doutrina espírita? Você pode falar para a gente um pouquinho? Na verdade, existe uma diferença dos movimentos religiosos com a religião, né? Então, o que é a doutrina? A doutrina é uma luz imperecível, segundo André Luiz classifica muito bem no livro Conduta Espírita. Mas existe não é uma organização, mas um grupo de pessoas, né, que se reúne em torno de uma fé, de uma crença, como aconteceu desde o início. Jesus, ele começou a pregar, teve seus seguidores, ali ele escolheu, né, depois daqueles que seguiram, estavam mais próximos a ele, ele escolheu os 12 apóstolos para que ajudassem na disseminação da sua doutrina, que era imperecível, né? Depois, o quê? Depois disso, ele envia os 70, que vai 2 em 2 a cada cidade, com a tarefa da divulgação da doutrina, e Pedro depois vai liderar o movimento cristão, com a partida de Jesus. Antes quando assim, ela sumiu. E depois Jesus, nas suas aparições, que ela aparece para Pedro, para os apóstolos,
para Tiago, depois até aparece, antes de aparecer para Paulo, ele aparece para os 500 da Galileia, né, que foram aqueles primeiros grupos cristãos que receberam a doutrina. Então, a partir dali, o movimento cristão, né, foi liderado pelos homens com uma doutrina implantada por Jesus. Aí a gente não precisa dizer o que deu. Então, a diferença do movimento cristão, nós representamos ela com o catolicismo, com o protestantismo, com o espiritismo, todos são doutrinas cristãs que nasceram no mesmo, da mesma forma com Cristo. Então, aí a gente começa a entender o que é movimento. Nós podemos dizer dos movimentos, a Igreja Católica, por exemplo, depois, né, de combater o cristianismo, implantou a Igreja Romana, né, que deu origem a todo o catolicismo dentro da sua estrutura e foi sofrendo as suas modificações, a intercessão dos líderes ou dos homens. Tanto é que há uma divisão. Depois surgiu a teoria da libertação, nós temos a Igreja Brasileira, nós temos a Igreja Anglicana, nós temos a renovação carismática, que é tudo uma questão de conduta e de interpretação das leis do Cristo. No protestantismo, tem várias igrejas, que têm várias óticas na aplicação do evangelho, ou da conduta, ou da ética, né? Que tem uma batista, presbiteriana, temos Checknight, Temani, Testemunho de Jeová, Universal, Mundial, e por aí vai. E aí você me falou da doutrina. Nós somos um movimento espírita, então nós temos uma doutrina que ela é cristã, não é isso? Que veio com o nosso codificador Kardec, que veio nos trazer a fé raciocinada, ou seja, nos trazer ensinamentos que nós compreendêssemos melhor, ou cada vez mais, a nossa relação com o mundo em face do Cristo. Né? Que a doutrina Kardec foi pelo fenômeno, no Livro dos Espíritos, depois foi estudar como esses fenômenos se davam, com o Livro dos Médiuns, e logo depois ele já veio para o Evangelho, na aplicação de tudo que ele conheceu. Então, essa é a doutrina espírita. Agora, o movimento entra nas mesmas questões, como ele fala, né? Que o que poderia retardar o movimento, como retarda qualquer movimento, né? É a falta de unidade, ou falta também, né, da interpretação vaga ou divergente. Então, o nosso movimento, nós sempre... É por isso que a questão tratada muito da questão de viver e trabalhar e divulgar a doutrina, como nos apresentou Kardec, e os grandes trabalhadores como Chico Xavier, para que a gente não faça essas outras portas que representam o movimento espírita, que é feito de humanos falíveis, como em toda religião. Agora, a clareza que a doutrina nos oferece é que nos faz, pelo menos, né, manter o movimento mais unido, apesar de ter as divergências. Agora, como tratar essas divergências, que aí nós temos que voltar para a ética, que é o nosso tema. Como que eu vou tratar isso? Né? Há divergência de conduta até pode ter, mas não de ensinamento. É bem claro, Kardec fala que para poder prever isso no presente e para o futuro, as coisas, tudo que fosse revelado, não desse margem a interpretações. Tinha que ser claras. Então, o movimento espírita é feito de pessoas falíveis, né? Que tem que se esforçar para ser melhor, né? Para ter os ensinamentos. Agora, a doutrina espírita, como é uma doutrina relativamente nova, né? Ela tem ex-religiosos, ainda traz ainda, como dizia Arnaldo Rocha, o fundador do meio, o ranço, né? De outras religiões. Nós temos os simpatizantes, que ainda não se libertaram, nós temos os iniciantes, temos nós que estamos em desenvolvimento ainda. Então, é uma formação, né, de Luca. Agora, a gente tem que ter essa ideia de fazer parte do grupo. Né? A gente não pode procurar dissidência. Então, qual que é a minha participação no estudo? Qual que é a minha responsabilidade?
com o movimento espírita, o que é melhor fazer. Se a gente lê obras póstumas, a preocupação de Kardec toda foi voltada para isso. Ele escreveu os 5 livros em obra, ele compilou, né, aquilo tudo. Agora, em Obras Póstumas, é um livro dedicado ao movimento espírita nascente. Ali tem orientações que parece que está dando para os dias de hoje. Ele está falando para agora. Porque nesse aspecto científico, filosófico e religioso, cada um tem seu interesse, né, de buscar a doutrina. Mas Kardec fala que aqueles que se interessaram verdadeiramente pelo estudo, ainda há condições diferenciadas. Ele classifica como experimentadores aqueles que ficaram só no fenômeno. Classificou de espíritas imperfeitos, né, de espíritas cristãos, que são o que a gente vê no dia a dia, né? Então, a gente tem que se esforçar, como diz lá no Evangelho, dentro do movimento espírita, né, ser aquele cristão proposto no Evangelho de Jesus. E aí chega, acho que, o nosso grande desafio, né? Porque em toda situação em que nós temos questões de relação, que nós nos relacionamos com os outros, surgem conflitos. É natural o surgimento de conflitos pelas nossas próprias imperfeições. Você pensa de uma forma, eu penso de outra, a gente vai ter que equilibrar as divergências, as formas diferentes de pensar sobre as coisas. E às vezes nas coisas mais simples, como por exemplo na própria organização da casa espírita, na própria escolha de estudos, como levar esses estudos, como desenvolver a reunião pública, ou seja, o próprio funcionamento de uma forma geral e simples de uma casa espírita pode trazer divergências. E a gente já viu, não só na nossa cidade, como em outras cidades, casas com cisão, né, se dividindo por conta de entendimentos divergentes ou por conta de, às vezes, questões de ego, né, de outras situações que fazem com que haja essa cisão, essa divisão, e aí a gente fala que, na verdade, não é uma perda, né? Ao invés de uma casa, viram 2, mas que, às vezes, cria situações de desentendimento entre aqueles irmãos, ou seja, eu não vou na casa não vou lá no Meimei porque o Eugênio é lá do Meimei, então eu não vou lá não, eu vou na outra casa. E a gente já viu em algumas situações de realmente criar impedimentos até de realizar eventos por conta desses antagonismos. Como lidar com essa situação que, infelizmente, também acontece no movimento espírita? Como lidar com essas divergências, com essas animosidades que às vezes surgem? Olha, Denise, eu acho que dificuldade, né, nos relacionamentos, ele sempre surge, como você mesmo disse aí, que advém o aprendizado, né? A intolerância é uma coisa muito combatida em todos os setores da vida hoje, em todos os sentidos. Eu acho que numa casa espírita, a primeira coisa que tem que ter uma equalização de conhecimento espírita. O que a gente vê muito na casa espírita? Tem pessoas que não têm nenhum conhecimento, digamos assim, da doutrina espírita, né? E estão em posições, aí dá um desnível. Aí a Kardec era o que ele pedia, tem que estar disposto a estudar. A primeira coisa que coloca no estatuto dele, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é a necessidade de estar estudando junto. Então, eu acho muito importante na casa, aquele grupo, aqueles trabalhadores, estar procurando nivelar o conhecimento, não é cultural, não, né? É de sensibilização mesmo, de estudo do Evangelho, né? das leis, enfim, da doutrina espírita toda com suavidade, não com empáfia. Também tem os estudos, né? Mas para equalizar o pensamento. Um outro ponto que Kardec coloca é a questão do ponto de vista. A gente não pode decidir nada sob ponto de vista. Então, as pessoas hoje, esses conflitos maiores, são por questão de ponto de vista. Aí acha ruim o ego, como você falou, desestabilizado, e a pessoa não tolera o outro por uma questão do ponto de vista um pouco diferente, não dá margem a estudos e avaliações com mais pessoas para que possa chegar a um ponto comum para o bem da casa. E uma outra passagem
é aquela que fala: feliz o trabalhador que calou seus melindres, para que a obra não sofresse. Essa aí é fantástica para isso. E eu esqueci de falar um do tipo de espírita lá. Eu falei que era 4, falei 3, que não me veio na hora o 4. Você fez a pergunta certa. Tem os exaltados, segundo Kardec, aqueles que mais prejudicam a doutrina do que contribuem, viram fanatismo. Então, no movimento, nós temos essas pessoas, né, que trabalham com ponto de vista, exaltados, né, e outra hora sem conhecimento, né? E o Evangelho nos dá essa sensibilidade, esse outro olhar para que a obra não sofra. Então, se eu estou inserido num grupo, eu tenho que ver qual parte que me toca no trabalho, fazê-lo, ajudar os outros, compreender, esforçar. E Kardec também fala uma outra coisa, sobre a questão da nossa fraqueza espiritual à frente do movimento, que nós também não podemos esquecer do processo obsessivo. Kardec, no Livro dos Médiuns, nos orienta o seguinte, que primeiro atinge os mais fracos, depois vai para a coletividade, se não houver vigilância. Então, ele fala que o mal tem que ser cortado para a raiz. E nós temos uma questão que atrapalha muito as casas, que é a questão do melindre. Não posso falar porque vai melindrar. Fulano acha ruim você mexer naquilo. Ah, esse aqui não pode nem falar. Então, a gente fica refém. Então, não é para ninguém ficar refém, né? Mas André Luiz, ele nos dá um ensinamento muito, muito legal sobre isso, né? Que eu falo o seguinte, no Conduta Espírita, sabemos que a liberdade espiritual é o mais precioso característico de nosso movimento. Entretanto, somos independentes para ver a luz e interpretá-la. Não podemos esquecer que o exemplo digno é a base para a nossa verdadeira união em qualquer realização respeitável. Então, eu sou livre, realmente, eu sou uma individualidade, mas em termos de movimento, eu tenho que seguir um exemplo, que é o que é o Evangelho que nos traz. Então, como que eu vou tratar as coisas, tá? Dentro da comunidade espírita que eu vivo? De uma forma evangélica, de uma forma que vai trazer mais benefício que prejuízo. Senão, só vou me exaltar. Kardec não fala mais. Tem gente que vem por causa de uma vírgula, que não vai alterar nada no todo, mas faz questão de ser briguento, né? Então, aí vem as cisões. Bem, eu vou abrir uma nova casa porque ali tem fulano. Antigamente, as pessoas eram donas do centro, né? Porque sempre aquele que deu terreno, levantou as paredes, que ficava com aquela responsabilidade. Então, hoje, pelo menos, tem evoluído mais nesse sentido, né? Para que a gente possa trabalhar com mais liberdade, de acordo com a doutrina, não de acordo com o meu pensamento. A gente tem que se considerar, na casa espírita, um aprendiz. Nós estamos aprendendo todo dia. Quando eu acho que eu já sou o superior em tudo, a tendência é desestabilizar. E André Luiz ainda fala com a gente, né? Todos somos estudantes perante a escola da vida. Então, a gente tem que respeitar as ideias do outro, né? Mas não vão levar a maledicência. Eu respeito aquele outro, mas eu vou trabalhar no que tem que ser feito. Então, aí eu acho que a gente poderia ter um momento melhor, né, do movimento espírita. Com certeza. E me lembrei também de uma passagem de Emmanuel com Chico, quando Emmanuel fala a Chico, né? Se houvesse divergência entre ele e Kardec, que Chico ficasse com Kardec, né? Ou seja, a gente, com todo o conteúdo que Emmanuel traz para nós, grandioso, né? Assim, de muita riqueza espiritual, várias obras, né? Esplendorosas, mas Emmanuel alerta Chico, entre eu e Kardec, fique com Kardec, né? E aí, às vezes, a gente quer ouvir o mentor da casa espírita, que, na verdade, são situações, às vezes, que passa até pela própria obsessão, como você falou, né? Processos de fascinação, que são muito delicados e, às vezes, não muito fáceis de identificar, são, às vezes, sutis, né? E inicia-se ali um processo de fascinação que vai levando os companheiros, os trabalhadores, a criarem cisões, brigas, né, divergências.
E aí a gente tem aquela obra Aconteceu na Casa Espírita, que relata tanto as nossas fragilidades e as nossas quedas nessas questões de relação entre irmãos, né? Como que nós ainda somos frágeis, como que a gente ainda é pego pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade, por aí vai, né? Lindo, eu acho a pior coisa. E Kardec também, o que ele fala? Se houver divergência, com quem a gente vai seguir? Ele é claro, aquele que tiver mais caridade vai estar mais próximo da verdade. Então, é uma orientação de Kardec justamente para essas divergências que poderiam ocorrer. Então, siga aquele que tenha mais caridade, vai estar mais próximo da verdade. Né? E por quê? Está no ensinamento maior, né? A preocupação é através do exemplo, do trabalho. Então, a conduta na casa espírita, ela passa realmente por essas questões. E quando a gente consegue vencer, não vou dizer que ela não surge. Quando consegue vencer, aí é a vitória, é a harmonia. Né? Por isso que Kardec nos orientou desde o início, grupos menores, né? Grupos menores, porque quanto maior, mais menos harmonia. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E eu acho também, sabe, Melissa, cada casa ela tem um objetivo social e espiritual da casa espírita. Eu falo isso pelo até o ingresso no Meimei. Quando eu fui para o Meimei, eu era muito jovem, estava trabalhando numa cidade, evidentemente a gente quer muita coisa nova, né? Então, o major nos chamou e falou: olha, eu gostaria de passar as orientações por que essa casa foi fundada. Ela teve um objetivo em sua fundação, eu já contei muitas vezes. Então, a conduta aqui, sempre pense no objetivo que essa casa foi fundada e do trabalho que ela tem que realizar. Então, sempre lá na casa, se tem esse modo de pensar diferente, vamos voltar às origens. Né? Vamos pensar, não em nós como eu gostaria que fosse, mas nos objetivos que nos colocaram ali naquela casa. Aí a gente muda o pensamento. Né? A gente faz o que é necessário para manter a obra. Eu acho que nos ajuda, mesmo que a gente saia, às vezes, né, meio nervoso, meio contrariado em alguns pontos, que é natural, mas a conduta sempre vai ser revertida para casa, não para o lado pessoal. Então, quando eu apelo, eu levei para o lado pessoal, não olhei a obra. Né? A gente tem que olhar sempre a obra. E também acho que o conhecimento, você não precisa de sair dando opinião e nem esfregando livro na cara dos outros. Né? Ah, está aqui, ó. Não precisa disso. Mas sempre, nas divergências, vamos ver o que a doutrina nos fala. Em algum livro, em alguma situação, nós teremos uma orientação que venha nos ajudar, né? a decidir o que é melhor fazer. Então, a gente tem que reportar, né? A gente não pode sentir o dono da verdade, o dono da casa, né? Mas vamos nos basear no que a doutrina nos orienta nas nossas decisões. Muitas vezes não é o que a gente quer, não, mas é o que precisa. A Marileia, que está nos acompanhando aqui, nossa irmã aqui da Fraternidade dos Essênios, ela fala que melindre nada mais é que orgulho ferido, né? E aí a gente vê, né? Quais são as duas maiores chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. Então a gente ainda tropeça muito no orgulho mesmo, ainda temos muito que aprender, né? Muito, muito. Mas é justamente a gente está no movimento espírita justamente esse aprendizado, né? É uma oportunidade de rever conceitos, de viver experiências, de nos conhecermos, porque quando mexe lá, a gente fala: meu Deus, eu não sabia que eu teria tanta raiva dessa situação, que às vezes eu tenho. Então, é um aprendizado. Se a gente se achar perfeito, o que eu vou aprender, né? Então, É verdade. é uma escola, né? Um hospital para nós mesmos, não é só para os outros, não. Né? E a gente tem que se fazer de um lar, né? Uma casa, como os Espíritos nos orientam. Né? A gente tem que buscar harmonia, a gente se esforça no nosso seio familiar, com todas as dificuldades que possamos enfrentar, mas a gente quer o melhor. Né? E na casa espírita é a mesma coisa. Melissa, e a sua... Pode falar.
Hoje, muitas pessoas falam, porque o movimento espírita é isso, existe algumas coisas, mas eu sempre gosto de reforçar essa minha fala. Nós não temos movimento organizado, mas nós temos federativas, né? A mais próxima da casa espírita são as alianças, que eu acho que até é uma coisa que a gente consegue harmonizar. E hoje existe algumas pessoas que representam o movimento espírita, que estão mais em voga, que às vezes são muito mais observados do que o trabalho que está realizado na casa espírita, que classifica que é o movimento espírita. Às vezes é uma pessoa que está divergente, uma pessoa que eu não gosto, uma pessoa que está em evidência. Eu sempre convido todos nós voltarmos para a casa espírita, que é a base. O trabalho está sendo realizado. Então, as casas simples, pequenas, né? Estão aí realizando a tarefa de socorro espiritual, de ajuda material, dentro das possibilidades, tendo uma vivência evangélica positiva. Então, a gente tem que assimilar mais esses trabalhadores, que às vezes são mais ocultos do que, né, aqueles que estão em maior evidência e às vezes não estão com uma mensagem de trabalho muito efetiva, né? Então, É isso nos verdade. ajuda também a entusiasmar e ver o movimento espírita com outro aspecto, né? Que às vezes a gente se apavora ou se assusta com certas coisas, mas aquilo ali faz parte de um grupo pequeno, mas que tem E projeção. passa, né? Aí passa e É. tem E, projeção. E aquele trabalhador que está lá incansável, né, na sua casa pequena, como nos orienta a doutrina, na sua simplicidade, está lá com aquele grupo de estudo, de trabalho, de reunião mediúnica, de assistência social, né, caladinho. Então, é esses aí que a gente tem que observar e nos projetar neles. Né? Às vezes a gente está projetando errado. É verdade. A Sueli fala aqui para a gente também, Eugênio, por conta dessas divergências, muitos se afastam. E realmente é natural, né? Essa questão da chegada de novos trabalhadores, do afastamento de outros, em virtude dessas questões de relação. E a gente precisa, às vezes, até entender isso de uma forma natural, como ciclos da vida, né? Pessoas vêm, pessoas vão. É claro que se a gente conseguir manter a harmonia, evitar dissensões, isso, né, é o nosso objetivo, né? Mas faz parte desses processos, as chegadas e as partidas também. É claro que buscando harmonizar, buscando estudar, como você colocou, né, envolvendo as pessoas em grupos de estudos, para que elas compreendam melhor a doutrina espírita, suas bases, seus princípios, nós vamos ter talvez menos chances de equívoco. Não quer dizer que a gente não vai errar, mas talvez a gente erre um pouquinho menos, né? Estudando, por exemplo, um conduta espírita, como você citou, quer roteiro melhor de análise da nossa conduta perante a vida, o mundo e tudo, né, a família, a sociedade, a casa espírita, do que esse pequeno, gigante livro que é o Conduta Espírita de André Luiz, né? Só ali já estava um bom estudo para nós, né? Ele tem um código de ética, né? André Luiz é muito preocupado na sua obra, graças a Deus, de nos mostrar o nosso cotidiano e onde que a gente falha muito espiritualmente com o conhecimento que nós temos. Então, o conduto espírita são apontamentos valiosos, que para algumas pessoas também viram um código penal, sabe? Então, André Luiz fala que tem que observar, outras vezes ele fala que não é viável, ou naquele momento as pessoas colocam como regra, não para nos instruir, mas para criticar. Então, como você falou no início, a maioria das coisas para a gente entender e relacionar bem com as coisas. E outro maravilhoso é o sinal verde, que trata realmente de pequenos apontamentos que nos faz ter uma relação melhor com o outro, ou atitudes em locais, né, onde existem pessoas. Aqui é maravilhoso. A gente observar aquilo, a gente será uma pessoa muito mais tranquila, né, muito mais adaptável. Faremos sofrer muito menos e sofreremos também muito menos. Então, é muito importante a gente observar essas orientações que nos vêm através dos Espíritos para nos ajudar na compreensão da doutrina, né? Como sempre. Com certeza.
Um abraço aí para nós aí, olha, do Alemar, lá de Belém do Pará, nos acompanhando aqui no Seara Espírita. Tá longe, e aí nos acompanhando. É a vantagem da internet de podermos unir tantos corações, ainda que distantes, né? Um grande abraço, Alemar. Que bom. Bom, Eugênia, a gente ainda falando dessas questões da ética, da moral, desses conflitos que a gente vivencia, que fazem parte do nosso processo natural de evolução, que a gente já vem desenvolvendo há séculos, talvez, né? Na verdade, talvez não, milênios, e a gente vem nesse processo contínuo de evolução, cada vez mais buscando uma caminhada evolutiva. Isso é fato, a evolução ela é um fato que a gente não tem como fugir dela, né? Estamos destinados à evolução. Que ótimo se fosse pelo amor, mas muitas vezes ela vem pela dor, o progresso vem pela dor porque a gente ainda não aprendeu muito bem os caminhos do amor que seriam melhores, né? Mas quais os valores, os principais valores morais que nós poderíamos ou que nós deveríamos buscar desenvolver no nosso dia a dia? Olha, Melissa, os valores morais, quando, né, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos onde eles estariam, eles falam que está na consciência. A pergunta de Kardec, a resposta dos espíritos são bem diretas. Onde estão? Estão na consciência, ou seja, é a distinção do bem e do mal. Se nós vivêssemos de acordo com as leis divinas, estamos agindo com moral. Quando eu tenho atitudes, né, diante o mal, eu estou contra essas leis. Então, é a moral. Então, isso aí é um patrimônio do espírito, que mesmo a gente não tendo forças para praticar só o bem, né, nós temos a consciência do mal, que está onde a gente está errando. Esse é o primeiro atributo do espírito, para a sua conduta, chamada consciência. Tanto é quando a pessoa tem um ato que venha a prejudicar a si mesmo, você não tem consciência, não? Né? A gente vai lá e come a comida toda, não deixa para o outro. Você não tem consciência, tem mais gente. Então, e realmente está na consciência, né? Porque a gente tem que olhar para o outro o tempo todo, que é o código ético. E os espíritos vêm nos ajudar, né, com as leis morais, com o caderno do Livro dos Espíritos. Se não me engano, são 13 leis que ali descritas, né? E a maior delas é uma só, 3 em 1, que é a lei de justiça, amor e caridade, que tem que andar junto. Não deu para falar lei da justiça, lei do amor, lei da caridade. Os Espíritos nos explicam a lei de justiça, amor e caridade. Olha que bacana. Então, é um código de ética isso aí, né? E Kardec levantou a bandeira: fora da caridade não há salvação. Então, eu acredito que essa orientação para a conduta moral, né, resumindo em tantos ensinamentos que os espíritos nos trazem, né, mas esse daí, se a gente firmar o nosso olhar, o nosso sentimento, a nossa atitude, né, como nos fala no Evangelho, sempre fizeres alguma coisa, lembre-se de Deus, quando terminar também lembra, para que a gente não esqueça, né, para a gente manter a relação. Então, é essa que é a consciência divina em nós, né, da observação. E Santo Agostinho ainda nos dá mais um ensinamento, né, um chamamento, ou um exercício, né, de fazer na balança à noite, para a gente se conhecer e ver onde que eu tenho que melhorar a minha atitude. Então, pôr na balança o bem e o mal. Ou seja, traz sua consciência para você observar dentro de uma atitude, das suas atitudes de um dia. Para descobrir aonde a gente tem que trabalhar mais para o nosso melhoramento, que é o objetivo de aqui estarmos, né? De participar da obra da criação, que é a responsabilidade coletiva, e do desenvolvimento individual como espírito, né? Da individualidade. E nós estamos vivendo há um ano já, né, um momento ímpar, talvez, né, um momento único, pelo menos nessa nossa atual existência. Talvez já tenhamos passado por outras pandemias em existências, né, anteriores, mas a gente tem vivido um momento ímpar, que é a Covid-19, e com a questão da facilidade de comunicação que nós temos hoje,
isso se dissemina de uma forma muito maior, né? A gente sabe o que está acontecendo no mundo inteiro em tempo real. E a gente observa também situações condizentes com esse momento que nós estamos vivendo e que são situações que vão de encontro à ética cristã, ou seja, situações contrárias à lei do amor e que estão acontecendo à nossa volta, né? Tanto com relação à questão de problemas familiares, a questão dos empregos, né, das empresas, todas essas situações que têm levado pessoas ao desespero, momentos de desespero, e que neste momento tomam atitudes que são bem equivocadas. Isso nós, dentro da nossa casa, ali no nosso núcleo familiar, quanto também governantes em menor escala, governantes em maior escala, isso no mundo inteiro, a gente, né, colocando de uma forma mais geral, a gente vê que este momento da pandemia foi aquele momento de nós pararmos para pensar e verificarmos como realmente somos, porque nos mostrou a nossa essência. Eu estou preocupado mais comigo, ou seja, eu vou para o supermercado acabar com o estoque de água, acabar com o estoque de álcool em gel, né, como foi no início da pandemia, não tinha álcool para comprar, e aí aquele comerciante que tinha colocou o preço lá em cima. Então, acho que a pandemia veio também nos mostrar a nossa intimidade, nos mostrar a valores, talvez ainda equivocados, que nós temos e que nós precisamos trabalhar, que é o pensar no outro, que é não querer levar vantagem em cima da dificuldade do outro, e isso tem sacudido a Terra, né? As relações humanas, acho que tem trazido grandes aprendizados para nós, que a gente pode buscar uma reflexão mais íntima para a nossa vida, para a gente colocar aí no termômetro da nossa evolução moral. Eu tenho agido com ética, tenho agido com amor, eu tenho agido com respeito perante meu próximo neste período que nós estamos vivendo. Eu acho que é um momento muito importante da gente repensar atos, decisões, escolhas e comportamentos perante a vida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Melissa, a questão que nós vivemos dessa pandemia nos trouxe um sentido de igualdade que talvez a gente não tivesse anteriormente. Nós somos diferentes, cada um com a sua estrutura espiritual, com a sua condição financeira, enfim. Ser humano. Opa, parece que saiu, voltou. Então, dá esse sentido de igualdade, porque todos nós estamos sujeitos à mesma coisa, independente de qualquer situação. E Kardec nos fala sobre a questão desse momento de turbulência econômica, mundial, enfim, da situação da vida material, podemos assim dizer, né, em nossas palavras, que falta um elemento muito grande, que é a chamada educação. E educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, nós estamos vendo que nós temos hábitos, né, negativos, quando eles se manifestam num momento tão triste da humanidade. Então, a gente vê a falta de educação para as leis, para o cuidado com o outro. Saiu de novo, já voltou. Para o respeito com o próximo, para a solidariedade. Então, o conjunto, então a pandemia e os resgates coletivos, segundo o Livro dos Espíritos, nos faz avançar em tudo o que levaria, às vezes, anos ou séculos para acontecer em pouco tempo. A impulsão da ciência, né? Está impulsionando a ciência, está nos fazendo rever conceitos, nos gerou insegurança. Né? Então, a verdade, aí é inventar o novo normal. Será que vivíamos normal? Né? Então, todo mundo está repensando, como você falou. O mundo não será o mesmo. Esperamos que os costumes se avancem, né? Ou seja, se vejam por um outro lado, a questão na vida do orbe terreno, a nossa presença na Terra, os nossos objetivos, como enquanto aqui estamos.
Então, Kardec nos dá essa orientação, aos espíritos através dele, né? Que levariam séculos, às vezes, para o progresso que nós podemos ter a partir dos resgates coletivos. Até os espíritos da Kardec não teria outros meios de fazer a humanidade poder de Deus, não poderia trazer de uma forma menos sofrida, como se falou do amor e a dor. Ele falou, normalmente, diariamente, eles nos dão essas oportunidades, a gente só não vê. Então, é necessário essa sacudidela para que a gente, né? Olha a necessidade de dar um abraço, olha a necessidade de ver alguém que eu não estava, não é? Olha o valor, isso aqui tinha um valor tão grande para mim, hoje não tem mais. É um amigo que você perde, é a doença que te visita, te faz da cama. Eu fiquei 15 dias, né, refletindo. Então, tudo, são oportunidades, né, que vão surgindo em meio da dor, né, porque nós temos muita tristeza e podemos imaginar as pessoas que têm perdido, as pessoas próximas dessa maneira tão difícil, né? Até os velórios são novos costumes, né? A questão do corpo físico, que nós ainda somos muito ligados, né? Pela essa assimilação, esse contato, muda um pouco de figura. É um repensar tanta coisa, muitas coisas nos assustam, com toda certeza, porque nossos hábitos eram outros, nossos costumes, nossa visão de mundo, né, é diferente do que nós estamos vivendo hoje. A gente está parecendo que está num mundo que não é nosso, não é o que eu gostaria, não é o mundo, não é a terra minha, meu Deus, né? Porque é tão diferente, mas o progresso é de vir, né? O progresso já tem vindo. Nunca se fez uma vacina tão rápida, a tecnologia, acesso a quase todo mundo, a comunicação, que você deu um abraço lá em Belém do Pará, né? Nossa comunidade espírita está se unindo, aceitando a recomendação de Kardec, vamos nos comunicar entre os grupos, trocar experiências, trocar visão de mundo, trocar conhecimento espírita, nós estamos fazendo. Então, tem muita coisa boa acontecendo, mas, assim, ela tem que estabilizar, né? A gente, quando não sofrer mais ameaça do vírus, vamos ver o que vai sobrar. Vamos ver o que vai melhorar, só depois, né? Mas nós vamos confiar. Nós somos a doutrina que é o Consolador prometido, né? A doutrina das esperanças. Então, nós temos que manter as nossas esperanças em dias melhores com a graça de Deus e as bênçãos de Jesus. E o trabalho dos nossos amigos espirituais, né? Incessantes. Que assim seja. Amém, nós todos. Bom, Eugênio, vamos chegando ao final do nosso encontro. A gente ainda poderia ficar aqui batendo um papo por um bom tempo, né? Mas precisamos encerrar mais esse encontro. Eu gostaria de agradecer você de todo o coração, a sua disponibilidade de nos atender, de estar aqui com a gente no Seara Espírita. Deixar o nosso grande abraço a você, a turma do Meimei, né, de toda Pedro Leopoldo, nosso carinho para vocês aí, e espero que muito em breve a gente possa realmente se reencontrar, se abraçar, beijar, sair para tomar um café, né? Termos esses momentos de convivência tão especiais que nós temos. Muito obrigada, que Jesus te abençoe. Amém, Melissa. Um abraço para você, para a turma toda de Barbacena. Foi uma alegria esses momentos, né, tão raros na nossa vida hoje, encontrar amigos dessa forma tão carinhosa que você sempre nos recebe, esse papo gostoso, essa troca de experiência, enquanto também levamos o nosso carinho, o nosso abraço a todos que estiveram conosco e ainda vão estar, né, agradecendo a Jesus por essa oportunidade tão grandiosa. Fiquem com Deus todos aí, que Jesus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, que seja breve, né? Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que estão participando com a gente do nosso Seara Espírita aqui através desta live. Ela vai ficar disponível nos nossos canais, Ame Barbacena no YouTube e no Facebook Seara Espírita. Então você pode acompanhar, compartilhar com seus colegas, com seus amigos, familiares, para que essa mensagem alcance um número maior de pessoas, né? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, divulgue, que a maior caridade que podemos fazer com a doutrina é a sua divulgação, né? Então, levar esse conhecimento que o Eugênio trouxe aqui para a gente, né, nesse dia, compartilhar esse conhecimento para que chegue a outros corações,
levando consolo, reflexões, puxão de orelha, mas que a gente possa estar juntos aprendendo, crescendo, progredindo, evoluindo, porque esse é o nosso objetivo aqui na Terra, né? O nosso abraço carinhoso para todos vocês que nos acompanham, abraço carinhoso para a turma do rádio que nos acompanha sempre aos sábados às 9 da manhã na Correio da Serra, desejando a todos um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana para todos nós, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até muito breve, se Deus quiser. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé.